Fala aí, galerinha, eu sou o professor TJ Pinheiro, vamos falar um pouquinho sobre química, certo? Hoje vamos começar aqui com a hibridação ou hibridização de algumas moléculas, tá? Primeira coisa que você tem que saber é a sequência de hibridação. Por quê? Porque isso vai facilitar para você no seu vestibular, certo? Hibridação é um assunto muito cobrado no vestibular, principalmente Enem, a galera do Enem aí, ó. Se liga lá, o pessoal da Química Orgânica, eles cobram bastante a hibridação do carbono lá, hein? Você tem que se ligar, tem que saber, tem que aprender, certo? E aqui uma maneira fácil, rápida, para você aprender com mais facilidade aí a questão da hibridação das moléculas, certo? Então aqui, ó, primeiro de tudo eu vou dar alguns exemplos para vocês, você vai entender muito mais fácil do que toda aquela ideia de orbitais e tudo mais, né? Você vem aqui direto ali no meu macete, você aprende, você acerta qualquer questão que cair de hibridação de qualquer átomo, em qualquer molécula que você precisar responder, certo? Dá uma olhadinha aqui. A sequência é a seguinte, ó, S, primeira hibridação S, certo? Segunda, SP, veja que aumentou um, né? Segunda, SP2, tá? Terceira, SP3, né? Depois da SP3 aí, SP3D, SP3D2, certo? Então, essa aqui é a sequência que você tem que lembrar. Essas são as hibridações que você vai encontrar dentro das moléculas. Então, você tem que saber todas essas aí. Você tem que saber essa sequência, certo? Você saber essa sequência é difícil, lembrando, ó, só para recapitular, S, SP. Depois é SP2, SP3. Veja que só vai numa sequência, né? Vai aumentando. E daí você tem SP3D e você tem SP3D2, certo? Essas são as hibridações que você vai encontrar. Daí, para facilitar, o que você faz? Você vai numerar, certo? Você vai numerar, ó, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você tem 6 tipos de hibridação diferentes que você vai encontrar em algum átomo dentro da molécula, seja ele qual for. Geralmente eles vão pedir o átomo central da molécula, certo? Que é onde eles vão dar mais foco na sua questão lá no vestibular. Então observe aqui, o que vai representar? Você tem que pensar o número de nuvens eletrônicas, certo? O número de ligantes que esse elemento tem. Por exemplo aqui, você vai pegar o boro do BF3, certo? Como é que você vai dizer a hibridação dele? Veja bem, quantas nuvens eletrônicas tem? Veja quantas ligações ele tem. Ele tem uma ligação, duas, 3 ligações, certo? 3 ligações, ó o 3 aqui. Que tipo de hibridação que está no 3? sp2. Então você tem lá sp2. Essa é a hibridação do boro aqui dentro dessa molécula. Se você chegar aqui no P, no fósforo, certo? No PCl5, certo? O que você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações, 5 nuvens eletrônicas, certo? Que você pode representar com a hibridação que está na posição 5. Você já numerou lá, né? As hibridações, a posição 5, o tipo de hibridação é o sp3D, que é a hibridação do fósforo dentro dessa molécula, tá? Daí você tem o quê? Você tem aqui o nitrogênio, certo? O nitrogênio é NH3, tá? Quantas nuvens eletrônicas? Tudo isso você vai saber conforme a família que eles se encontram na tabela periódica. Você já deve ter visto isso lá na ligação química, né? Se você não viu ainda, depois dá uma curtidinha na minha aula de ligação química lá, que você vai se ligar, certo? O que acontece? O nitrogênio aqui, qual é o tipo de hibridação dele? Vamos ver quantas nuvens eletrônicas ele tem, certo? Ele tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas, que é representada por cada ligação com o hidrogênio, e você tem lá depois mais uma nuvem eletrônica, porque você tem aqui, ó, uma dupla, né? Uma dupla de elétrons, certo? Então isso aqui representa uma nuvem eletrônica. Mesmo não tendo uma ligação, ela representa uma nuvem eletrônica que sobrou, formou lá a geometria piramidal aqui, né? Nessa molécula do NH3. Então o que acontece? Vamos contar o número de nuvens eletrônicas, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Você conta esses elétrons que estão sobrando aqui como uma nuvem eletrônica também, e você tem então lá na posição 4 a hibridação sp3, certo? sp3. Vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Opa, sp3, certo? Seguindo lá, ó. Tá, aqui ficou fácil. Se pegar aqui também a molécula da água, H2O, a mesma situação. Você tem lá o oxigênio, certo? Qual que é a hibridação do oxigênio? A hibridação do oxigênio, ó, ele tem 1, 2, daí ele tem mais um parzinho de elétron que sobrou aqui e um parzinho de elétron que sobrou aqui. Representa também uma nuvem eletrônica. Você também vai contar eles como ligantes, para você saber a posição da hibridação. Você tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas no total no oxigênio aqui na molécula da água. 4, a hibridação aqui então é sp3. Tá vendo como fica fácil, né? Você representar aí a hibridação das moléculas através dos seus ligantes, as nuvens eletrônicas, fica fácil de você saber, não precisa ficar lembrando de toda aquela ideia de orbitais, dificultando cada vez mais ali para você saber, certo?
Então veja só, outra coisa que você pode usar e utiliza bastante lá, ó, vamos apagar aqui, ó, é a questão lá da química orgânica, onde você tem lá os compostos de carbono, certo? É muito comum eles pedir o número de carbonos híbridos sp3 que você tem na molécula, ou carbonos híbridos sp2 que você tem na molécula, quantos que você tem de cada, ou verdadeiro ou falso, ou tudo aquelas questões, aquelas pegadinhas que o vestibular vai encontrar com você, certo? Muito mais comum no carbono. Então, mostrando para vocês a hibridação do carbono, em particular nas cadeias de carbono, indo lá para a química orgânica, você tem como? Ó, o carbono você sabe que é tetravalente, ele vai formar 4 ligações, né? Não sobra nenhum elétron, nenhum par de elétron aí no carbono. Então, o que acontece? Ele vai ter 4 ligantes, vai ter 4 números eletrônicos. Só que ele pode ser escrito de formas diferentes. Veja bem, ó, primeiro a gente tem aqui o carbono, tetravalente com 4 ligantes, certo? Aí você tem o carbono, que apresenta uma dupla ligação. Uma dupla ligação você vai contar somente como uma nuvem eletrônica, certo? Então você vai ter uma, duas, três nuvens eletrônicas. Você pega